Bom, então nessa segunda aula, a gente continua da onde a gente parou, e então paramos aqui, né. Como ensinar a luta de maneira significativa, interessante e coerente, que promova a permanência, a motivação e a escolha. É. E aí antes disso, hã, eu gosto de pensar assim, de jogar a pergunta, né. Quando a gente fala em luta, o que que vem na sua cabeça? Né, eu sempre, começava as minhas aulas antigamente na faculdade assim, quando eu falo em luta, o que que vem? E aí eu fazia esse brainstorm, assim, né, trazendo essas palavras, por isso aqui, né. Então sempre vinha oposição, defesa, sangue, técnica, Jack Chan, enfim, agora vem, né, Kung Fu Panda e por aí vai. Eu falava assim: "Tá bom, não, mas vamos tentar caracterizar a luta, como que eu caracterizo a luta? O que que a luta tem?", né, então vinham, essas palavras, eram sempre aí eu falava assim: "Tá, mas então vamos supor que eu tire essa foto aqui desse kimono com essa faixa, eu coloque um campo de futebol, e alguém entra na sala, será que essa pessoa entende que a gente tá falando de luta?", né. Então será que essas palavras são suficientes para caracterizar a luta? Porque eu entendi assim: bom, se eu vou ensinar a luta, eu preciso, definir a luta, eu preciso caracterizar a luta para que as outras pessoas saibam de que luta eu estou falando. Então como que eu vou ensinar professores a serem professores, se eu não caracterizo a luta, né. E essas palavras não são definitivamente suficientes para caracterizar a luta, né. Então eu fiquei pensando assim, eh, quais são, princípios que são comuns a todas as lutas? Existem esses princípios? Não existem? E isso lá em 2007, 2008, quando eu estava fazendo mestrado, era o que estava norteando as minhas entrevistas. Então eu entrevistei 12 professores de lutas, de modalidades totalmente diferentes, desde o kendo, esgrima, wrestling, taekwondo, judô, jiu-jitsu, não tinha professor de Krav Maga. Podemos fazer uma segunda rodada. Então eu trazia essas perguntas. Quais são esses elementos comuns a todo mundo? E aí, a gente chegou, finalmente para a defesa da dissertação, a gente chegou a alguns princípios, né, em alguns princípios. E aí, quero compartilhar com vocês aqui, talvez algumas pessoas já tenham até visto, enfim, porque já é uma publicação mais antiga. Recentemente eu publiquei um livro, que traz também esses princípios, além de outras coisas que a gente vai discutir ao longo do curso. Então eu pensava assim: "Bom, vamos esses princípios comuns, eles existiam muito para os esportes coletivos". E, eu queria pensar nesses princípios para as lutas. Então eu estava ali na minha graduação, né, terminando a graduação, já iniciando o mestrado, e pensando: quais são esses princípios, assim como nos esportes coletivos. Então se a gente pegar os esportes coletivos, a gente vai falar de num campo, a gente vai falar de alguns elementos ali, né, que podem ser conhecidos como princípios operacionais dos esportes coletivos, dos jogos coletivos. E esses princípios, eles, né, os teóricos que estudaram esses princípios, eles, dizem, né, que esses princípios, eles têm um princípio da transferência. Então eu consigo transferir um princípio, de uma modalidade para outra, uma vez que ele é interiorizado, uma vez que a lógica do jogo, ela é interiorizada pelas pessoas que estão participando daquele jogo, estão praticando aquela modalidade. Então eu queria, de alguma forma, caracterizar a luta e achar princípios comuns que pudessem ser transferidos e transferíveis
de uma modalidade para outra, para que as pessoas que vão ensinar e as pessoas que vão aprender, para que elas sintam que aquela prática possui um significado. E que muitas vezes, aprendendo de forma mais genérica, eu estou mais preparada, né? Eu estou assim, expandindo o meu repertório, não só motor, o meu repertório corporal, o meu repertório cognitivo, para outras práticas que eu posso vir a fazer. Bom, então, vou usar de algumas comparações para pensar com vocês esses princípios, então, nesse momento aqui, nessa segunda aula. O primeiro deles é, como é que eu... quem que é meu alvo na luta? Eu preciso de um alvo, né? Nos jogos coletivos, a gente tem lá o alvo, a gente tem a bola, a gente tem o jogador, a gente tem a relação entre os jogadores. Quem que na luta é o alvo? E aí, várias respostas, né? Eu consigo escutar várias respostas aqui. Ah, o alvo é o chão, o alvo né, derrubar o outro, o alvo é. Enfim, mas quem que é? Onde está esse alvo? Então, a gente tem um alvo que é a outra pessoa que está na minha frente. Gente, escutem essa frase: o alvo é a pessoa que está na minha frente, né? A pessoa que vai lutar comigo. Isso é assustador. Pensa uma criança ouvindo isso. Pensa, né? Pensa você falar isso, você é meu alvo. Isso é assustador. Então, quando a gente pensa no ensino e a gente pensa que o alvo da luta é o outro, como é que a gente faz com que essa relação ela seja uma relação de diálogo, ela seja uma relação de troca, e não uma relação de eu quero te matar porque você é meu alvo. Beleza, então a gente tem aí um primeiro princípio que é o alvo personificado no oponente. Então a gente tem um oponente-alvo como um dos princípios condicionais das lutas. Por que condicionais? Porque eles são uma condição para a luta acontecer. Então, o alvo é no oponente, oponente-alvo. Agora, como é que eu vou fazer para atingir esse alvo? Essa é uma segunda pergunta fundamental. Como é que eu faço isso? Eu preciso do quê? Ah, eu preciso de técnica, eu preciso de tática, eu preciso de muita coisa, né. Mas eu preciso de uma coisa básica, que até existe nos esportes coletivos, mas ela é diferente em uma palavra. Eu preciso encostar nesse alvo, né. Eu posso encostar nele de várias formas. Então eu preciso de um contato. Esse contato, por exemplo, o contato no futebol, ele acontece, no basquete ele acontece. Mas ele não é uma condição para que o jogo aconteça. Na luta, esse contato ele é condicional e ele é proposital, ou seja, ele tem a intenção, ele tem o ele tem ele é proposital porque ele é o propósito. Para eu atingir o meu propósito, eu preciso desse contato, por isso ele é proposital. Então veja, eu tenho 2 coisas, básicas e únicas da luta, né. Eu preciso do meu oponente, que é meu alvo, e eu tenho que ter um contato com ele, e esse contato ele é proposital. Além disso, o que mais que eu tenho? Eu tenho algo, eh, eu tenho algo que só acontece na luta, que é: como eu sei quem tá atacando e quem tá defendendo no basquete, ou no futebol, ou no vôlei? Como que eu sei quem tá no ataque e quem tá na defesa? Ouço respostas.
Alguém falou, quem tá com a posse de bola, né? Essa é uma maneira, concreta da gente perceber quem tá no ataque e quem tá na defesa. Óbvio que a gente tem momentos de transição, né, entre ataque e defesa, mas, concretamente falando, a gente consegue, então, diferenciar quem está no ataque e na defesa. Na luta, como é que eu sei quem está atacando e quem está defendendo? Será que eu sei? Muitas vezes eu sei, né? Principalmente quem é da luta e tá assistindo outra luta, sabe o que tá acontecendo ali. Mas assim, será que eu posso sempre só ter uma pessoa com a posse de bola enquanto a outra tá tentando recuperar a posse de bola? Ou o contrário? Então, será que eu tenho sempre uma pessoa com essa marcação do ataque definida, enquanto tem uma pessoa só defendendo? Então, a gente pode ter ataques simultâneos e defesas simultâneas também. Então, esse é um terceiro princípio que também é fundamental e é muito específico da luta, além de ser uma condição, que é a possibilidade de ataque e defesa simultâneo. Não quer dizer que isso vai sempre acontecer assim, mas há a possibilidade de ataque e defesa simultâneo. Então, isso é muito característico da luta, certo? Então, eu tenho aí 3 princípios.